Olá, meus queridos amigos das redes sociais, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Inclusive, essa frase já virou um bordão, né? Eu espero que sim, como sempre. É o meu slogan principal. E de fato, eu espero que sim, como sempre. Eu espero que vocês estejam muito bem. Então, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus? Mais um pouquinho? Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre queria falar sobre a expansão do Evangelho de Deus e a retirada da lei de Deus. Por quê? Porque antigamente, lá no Antigo Testamento, a lei de Deus ela não era expansiva a todas as pessoas. Ela era restrita a um determinado grupo de pessoas. Poucas pessoas tinham acesso ao Evangelho, a Deus também. Então, o Evangelho de Deus ele era um pouco mais restrito, não era tão expansivo como hoje é. Então, ali, depois que Moisés, então, conduziu ali os hebreus para o deserto, então Deus estabeleceu a nação de Israel ali, em 12 tribos, as 12 tribos de Israel então se estabeleceram ali ao redor de um templo que foi erigido a pedido de Deus por Moisés. Então Moisés ele foi o líder principal ali para que esse templo fosse erigido. Por quê? Porque ali então toda a nação de Israel eles poderiam ter os seus pecados perdoados através de alguns rituais, né, de algumas práticas ritualísticas ali em que eram oferecidas para Deus em sacrifícios ali de animais. Então eram leis cerimoniais, né, em que eles expiavam ali os seus pecados, né? Então tinha alguns líderes responsáveis, sacerdotes, sumos sacerdotes, que faziam essa mediação entre o povo e Deus. Porém, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, acabou essa lei cerimonial. A lei cerimonial, prestem atenção, a lei cerimonial acabou, ela foi extinta. O véu do templo se rasgou e aí o povo, todas as pessoas passaram a ter acesso então a Deus através da mediação de Jesus Cristo. Então ali nós passamos a ser a Israel espiritual de Deus. E hoje eu vou mostrar isso para vocês aqui na Bíblia Sagrada. É muito interessante essa questão do evangelho, né? Então ele se tornou um evangelho expansivo, expandiu a todas as pessoas, né? E a lei de Deus, então, será que ela foi abolida? Será que Deus aboliu a sua lei? Porque esse é um tema muito discutido em diversas religiões, denominações religiosas, né? Discutem isso, que o fim da lei é Cristo, que Cristo aboliu a lei de Deus. Então, a partir desse momento, deu início, né? Demos início então a um novo tempo, o tempo da graça, enfim, de fato, vivemos no tempo da graça, mas a lei de Deus realmente foi abolida? Vou mostrar isso para vocês hoje. Então, a nossa reflexão começa lá no livro de Mateus, Mateus 15, 18. Mateus 15, 18, que diz o seguinte, olha só que interessante. Mateus capítulo 15, versículo 18. 15. Não é Mateus 15, 18 não, é Mateus 5, 18, gente. Mateus 5, 18, que diz o seguinte: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, nenhum i, nenhum tio será retirado, jamais passará da lei, né? Até que tudo se cumpra. Interessante isso. Então, até que tudo se cumpra, a lei não pode terminar. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Mateus 5,17 diz o seguinte: não penseis, Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir, eu vim para validar a lei. Eu não vim abolir a lei, eu vim validar a lei. E não pensem que eu vim abolir a lei, né?
E em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum iotio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus não aboliu a lei. Gálatas, então, Gálatas 3. Não, Gálatas 3. Fiz um script, tá, pessoal, para eu não me perder. Gálatas 3, versículos 7, 8 e 9. Olha que interessante. Então aqui ele fala já da expansão do evangelho. Olha que interessante. Gálatas 3, versículo 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tá. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, aqueles que não tinham conhecimento de Deus, certo? Que não tinham acesso ao Evangelho. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então todos os povos serão abençoados. Gálatas, no mesmo livro, Gálatas 3, 26, 27, 28 e até o 29. Olha só que interessante. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pronto, aqui está a resposta. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em quem? Jesus Cristo, porque a lei, o fim da lei é nele. Tempo da graça, mas ele não aboliu a lei. Ele veio cumprir, ele veio validar a lei. Olha que interessante. Então a lei cerimonial foi abolida. Pois todos vós então, né? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então se você foi batizado em Cristo, dele você se revestiu. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus, uma unidade. E se sois de Cristo, versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Pronto, vocês são herdeiros de Deus, descendentes de Abraão, segundo a promessa, se vocês são batizados em Cristo Jesus, se vocês acreditam, creem em Cristo Jesus como seu único Salvador, mediador entre Deus e os homens. Olha só que interessante. Só que aí nós temos uma problemática aqui. Por quê? Porque algumas denominações religiosas invalidam a lei de Deus. Inclusive, existe uma acusação tremenda que diz que a lei de Deus foi abolida. E não só abolida, como ela foi modificada. Querem ver? 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Olha só que interessante. Versículos 2, 3 e 4. Ó. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha que interessante. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto, olha que interessante, a ponto de se assentar-se, né, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Mas só que ele se opõe a tudo que se diz, a tudo aquilo que é Deus, né, tudo aquilo que vem de Deus. Ele se opõe e luta contra isso. É isso que ele faz aqui. É um anticristo, é um anti-Deus. Ele se opõe contra tudo aquilo que vem de Deus e que se chama Deus, ou objeto de culto. Olha que interessante. Olha só o que está escrito no livro de Ezequiel 20:20, só para eu passar aqui para vocês entenderem o que aconteceu e que realmente a lei de Deus foi modificada.
Ezequiel 20. Vocês vão entender o que eu quero dizer para vocês. Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 20. Diz o seguinte: Deus dizendo: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. É um mandamento. Santificai os meus sábados, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 8 diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, é um mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Tá, é a lei de Deus, está lá nos 10 mandamentos. Olha só o que diz um artigo que foi publicado pelo Vaticano, pela Igreja Católica, não sou eu quem estou dizendo, isso está lá nesse artigo, tá bom? Vocês podem procurar depois. Pelo meu divino poder, eu aboli o dia de sábado e te ordeno guardar o primeiro dia da semana, que é o domingo. E todas as nações se ajoelham e reverencia e tem obediência ao comando da Santa Igreja Católica. Eu aboli o sábado. Por quê? Tá. Esse artigo se chama T. N. Wright, CSSR, in a lecture hall for Kansas. E ele foi escrito em 18 de fevereiro de 1884. Um outro artigo chamado The Catholic Mirror, de 23 de setembro de 1893, publicado pelo cardeal James Gibbons, diz o seguinte, é uma série de perguntas que fazem para ele aqui. Vocês podem pesquisar depois, tá? The Catholic Mirror, de 23 de setembro de 1883, publicado pelo cardeal James Gibbons. Pergunta: qual é o dia de adoração? Perguntam para ele. A resposta: sábado é o dia de adoração. Pergunta: por que nós observamos o domingo ao invés do sábado? Resposta: nós observamos o domingo no lugar do sábado porque a igreja, no concílio de Nicéia, em 325 d.C., transferiu a solenidade do 7º dia para o domingo. Mas a palavra de Deus diz que a gente não pode modificar a lei de Deus, que é pecado. Não é para ser modificado até que tudo se cumpra. Mas eles modificaram. O papado fez isso. Olha, eu não quero te ofender, né? Se a sua religião diz que o Papa pode fazer isso. A palavra de Deus, depois você pode ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que isso não pode acontecer. E que a lei foi modificada. Mas Deus diz que a lei de Deus não pode ser modificada e nem alterada. Isso é muito sério, tá lá na lei de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus, tá bom? E aí existem esses artigos que estão dizendo isso. De onde eu tirei isso? Da internet. São artigos que estão na internet. E olha só que interessante. Transferiu a solenidade do 7º dia para o domingo. Depois vocês podem ver, inclusive, o decreto de Constantino, em que Constantino, lá na época de Constantino, né, imperador Constantino, existiam 3 movimentos: o judaísmo, o cristianismo e o mitraísmo. E aí Constantino ali diz que teve um sonho, que viu o Deus dos cristãos, e que Deus disse que ele venceria a guerra, enfim, e que ele poderia modificar o dia de guarda do sábado, que era guardado por todos os cristãos, judeus, ortodoxos, enfim, para o domingo, o dia de Mitra, Deus Sol, enfim, ele fez isso. Vocês podem ler lá depois o decreto, tá bom? E esse artigo aqui, de Peter Gaiman, Os Conversos do Catecismo da Igreja Católica, segunda edição de 1910, página 50. Pergunta: consegue você me provar de alguma outra forma que a Igreja tem poder para instituir festas religiosas e preceitos? Resposta: se esta não tivesse tal poder, ela poderia ter feito aquilo em que todos os religiosos modernos concordam com ela.
Se ela não tivesse tal poder, ela não poderia ter feito isso a todos os religiosos, as igrejas religiosas modernas não tivessem concordado com ela. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância da adoração do sábado, o sétimo dia. Então isso foi gradual, uma mudança na qual não autorizada pelas escrituras. Olha só que loucura isso, né? Stephen Keenan, Catecismo Doutrinal, na página 174. Mas por que um domingo? A resposta encontra suas raízes profundas no Novo Testamento. Segundo os unânimes testemunhos dos evangelhos, no primeiro dia depois do sábado, o Senhor aparece primeiro às mulheres e depois aos discípulos. Naquele mesmo dia, Jesus aparece aos discípulos de Emaús e depois aos 11 apóstolos, e lhes dá o Espírito Santo. 8 dias depois, o ressuscitado encontra novamente os seus. Ainda era domingo quando, 50 dias depois da ressurreição, o Espírito Santo, como vento impetuoso e fogo, é derramado sobre os apóstolos reunidos com Maria no cenáculo. Então eles usam a desculpa de que, como Jesus ressuscitou num domingo, eles passaram a adorar o domingo, a guardar o domingo, considerar o domingo como dia santo, mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Em nenhum momento a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo modificou a sua lei. Pelo contrário, ele diz que ele veio para cumprir a lei, para validar a lei, e que nada poderia ser mudado na lei até que tudo se cumprisse. E ele disse que um homem da apostasia que se senta como Deus e fala dizendo ser o próprio Deus faria isso. Interessante. Você precisa pensar sobre essas coisas, tá bom? Acredite na palavra de Deus. Ela é fidedigna e verdadeira, tá bom? Não podemos modificar a lei de Deus. Deus não nos deu essa autorização, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais.